Os deuses que foram apagados da história, divindades que eram adoradas e caíram no esquecimento. Você já parou para pensar sobre quantos deuses foram adorados ao longo da história, mas hoje são completamente esquecidos? Em uma era onde as grandes religiões monoteístas dominam, muitos não se lembram que, no passado, diferentes povos cultuavam uma infinidade de deuses e deusas, cujos nomes agora caíram no esquecimento. Mas o que aconteceu com essas divindades que antes eram reverenciadas em templos grandiosos e em festivais? Como é possível que figuras tão poderosas tenham sido apagadas da história? A resposta não está apenas na mudança das crenças, mas também em um processo de esquecimento que foi cuidadosamente orquestrado ao longo dos séculos. Para entender como os deuses foram apagados, precisamos olhar para um exemplo fascinante: a figura de Mitra, o deus solar da antiga Pérsia. Adorado há milênios, Mitra era o deus das promessas e da luz, e tinha um culto muito popular, principalmente no Império Romano. Seus seguidores realizavam rituais secretos, que mais tarde foram incorporados em práticas do cristianismo primitivo. Mas, com a ascensão do cristianismo, Mitra e outras divindades de origem pagã começaram a ser relegados ao esquecimento. Os templos de Mitra foram destruídos, e suas histórias deixaram de ser contadas. Curiosamente, muitos dos símbolos e mitos de Mitra desapareceram, mas deixaram resquícios que até hoje influenciam algumas tradições religiosas. O que isso nos mostra é que a história de Mitra não foi apenas perdida. Foi deliberadamente apagada para abrir espaço para uma nova ordem religiosa. Outro exemplo fascinante é o caso de Hécate, a deusa grega da magia, da noite e da bruxaria. Nos tempos antigos, Hécate era uma das divindades mais poderosas e respeitadas, conhecida por suas habilidades mágicas e sua conexão com os mistérios do além. Ela era reverenciada como uma protetora, principalmente por mulheres, e tinha templos dedicados a ela por toda a Grécia e Roma. No entanto, com a ascensão do cristianismo e da Igreja Católica, Hécate foi progressivamente associada a práticas diabólicas e à bruxaria. Sua imagem de deusa poderosa foi distorcida, e ela acabou sendo apagada da memória coletiva, transformada em uma figura sombria, uma espécie de arquétipo das bruxas na Idade Média. A deusa que antes guiava os humanos nas trevas da noite foi substituída por uma ideia de escuridão e maldição, escondendo sua verdadeira natureza. Mas o apagamento dos deuses não ocorreu apenas no mundo ocidental. Se olharmos para o deus Sol Inca, conhecido como Inti, veremos outro caso de um deus que foi apagado. Inti era uma figura central na religião dos Incas, considerado o criador da vida e o deus que sustentava o império. Durante o Império Inca, Inti era adorado em templos e nos rituais mais importantes, e sua imagem estava em moedas e nas casas de todos os súditos. Porém, com a chegada dos conquistadores espanhóis e a imposição do cristianismo, os deuses nativos foram sistematicamente destruídos, e os cultos a Inti desapareceram quase por completo. A imagem do sol foi reconfigurada na nova religião, transformando Inti, o deus solar, em uma ideia mais genérica de divindade, sem o poder e a influência que ele tinha antes. As ruínas dos templos de Inti podem ser visitadas hoje, mas o deus que ali era venerado se perdeu, consumido pela colonização e pelo cristianismo. Avançando para o Egito Antigo, encontramos uma das histórias mais trágicas de esquecimento: o culto de Atom, o deus solar imposto pelo faraó Akenaton. Em uma tentativa de revolucionar a religião egípcia, Akenaton fez Atom a única divindade verdadeira, rejeitando todos os outros deuses tradicionais do panteão egípcio. Ele construiu templos gigantes e promoveu um culto centrado no deus solar. Mas após sua morte, a antiga ordem religiosa foi restaurada e, com isso, o nome de Atom foi apagado da história egípcia. As imagens de Akenaton e Atom foram destruídas, e a religião de Atom caiu no esquecimento. Isso não só revela como o culto a deuses pode ser temporário, mas também como o poder de um governante pode, muitas vezes, influenciar o destino de divindades e mitologias inteiras. Outro exemplo que se destaca é o culto ao deus Tezcatlipoca, uma das principais divindades do panteão asteca. Tezcatlipoca era visto como o deus do céu noturno, da criação e da destruição, uma figura central na mitologia asteca. No entanto, após a chegada dos espanhóis e o colapso do Império Azteca, muitas de suas crenças foram suprimidas, e as figuras mitológicas astecas foram apagadas, substituídas por santos católicos. Tezcatlipoca foi gradualmente esquecido, e com isso, a rica tradição religiosa dos astecas se perdeu, sendo substituída por uma nova narrativa imposta pelos conquistadores. Hoje, pouco se fala sobre Tezcatlipoca fora do contexto acadêmico, mas sua história representa como a imposição de uma nova religião pode apagar divindades inteiras e suas culturas. Mas por que esses deuses foram apagados da história?
Em grande parte, isso aconteceu porque as mudanças culturais e religiosas que ocorreram ao longo dos séculos exigiam que algumas divindades fossem descartadas para dar lugar a novas crenças. A ascensão de religiões monoteístas, como o cristianismo e o islamismo, foi um dos principais motores desse apagamento. Para consolidar seu poder e uniformizar a fé de milhões de pessoas, essas religiões não podiam coexistir com outras crenças pagãs. Assim, não foi apenas um processo de esquecimento natural, mas uma tentativa deliberada de erradicar e substituir as antigas divindades por novos símbolos de poder religioso. Porém, a verdade é que essas divindades, agora esquecidas, ainda carregam uma enorme carga de significado. Os mitos, rituais e símbolos que foram ligados a esses deuses não desapareceram completamente. Muitos deles sobreviveram de maneira sutis, através de tradições populares, folclore e até mesmo na arte e na arquitetura. Embora suas figuras tenham sido apagadas da história oficial, elas continuam a influenciar de forma indireta a forma como pensamos sobre religião, espiritualidade e até mesmo sobre o poder e a natureza humana. Agora, a grande questão é: se esses deuses foram apagados da história, o que mais pode ter sido perdido com o passar dos séculos? Quais outras divindades ou culturas espirituais, que foram uma vez poderosas, ainda estão escondidas nas sombras do esquecimento? E será que, ao resgatar essas histórias, podemos aprender mais sobre as sociedades que as criaram e sobre as crenças que definiram nosso passado? Talvez, ao relembrar esses deuses esquecidos, possamos redescobrir partes de nossa própria história que ficaram para trás.